Vamos passar para a próxima sessão. O título é Comunidades e Anarquismos e Feminismo, que é um tema em que a Lilian é referência nesse assunto aqui no Brasil. Então, eu convido a Lilian para fazer uma breve apresentação e ocupar o espaço e contar para a gente o que você preparou. Muito obrigado, hein, por tua participação. Você está com o microfone fechado. Pronto, está aberto. Agora todo mundo me ouvindo? Todo mundo te ouvindo. Vamos embora. Vamos embora, gente. Em primeiro lugar, estou super feliz de encontrar parceiros de caminhada, né? De longa data, gente que faz tempo a gente sabe que está no mesmo caminho. Talvez se encontrando menos depois desse buraco negro da pandemia de 2 anos, que é uma loucura, mas assim, estou super feliz de ver o Rafa, pena que a Fabi não está, mas ela mora no meu coração. Terra Luminos é um lugar que eu já estive algumas vezes e onde tive experiências transformadoras, marcantes, felizes, belas. Que lugar lindo, que bem cuidado, que grande alegria. Fui lá, fiz um workshop de sociocracia maravilhoso com o pessoal que veio lá do Sofa mesmo. O Bento e a Neuza, que a gente se acompanha também desde quanto tempo, né? Desde 2014, que a gente se conhece e nos acompanhamos. E o Rafa, que assim, essa turma do Aguapé, hoje eu fiz uma palestra, eu falei para eles, em dias em que eu estou muito mal, eu penso assim, eu vou comprar uma passagem, eu vou lá para Aguapé, ficar lá no meio desses meus amados. Assim, virou quase uma pazarga, quase assim. Porque, assim, foi um trabalho de puro amor mesmo, uma conexão que cada vez que eu recebo notícias deles, vem assim, uma avalanche de fotos, e sabe, filho que conta, é uma coisa assim de coração mesmo, um coração muito grande e aberto, muito feliz de estar vendo vocês aqui, acompanhando. Eu escolhi esse tema de uma maneira muito impulsiva até, quando a Sanket entrou em contato comigo, eu coloquei lá um tema mais racional, tal, mas depois eu resolvi falar, cara, no meio de vocês, pessoas que estão nesse mesmo caminho, eu vou me dar a liberdade de poder falar sobre as coisas que mais me preocupam e sobre as quais eu tenho estudado e pensado muito. E vou relatar em cima da experiência da minha caminhada, da experiência de estar nesse caminho assim desde 2013, falando de cohousing, de comunidades, mas antes disso, porque tudo isso começa quando eu tinha 20 anos e passei um tempo morando no kibbutz, onde eu estabeleci uma relação amorosa profunda para sempre, para sempre. Convivi, conheci de perto, vi aquilo rasgou na minha cabeça e no meu coração que é possível a gente transitar para uma vida mais inteligente, não só melhor, mas mais inteligente. Ao longo desses anos, eu tenho trabalhado, antes de cohousing e o assunto do envelhecimento como arquiteta. Eu sou arquiteta, eu tenho trabalhei também numa parceria muito rica com o MST, como arquiteta em projeto construtivo, mas em planejamento de assentamentos da reforma agrária, com a participação intensa da comunidade. Eu sempre fui muito aberta para isso e tenho uma convicção que está na base desse termo anarquismo aqui, de que as pessoas são sujeitos e a gente, escutando elas, o projeto que a gente vai desenhar é delas. Então, essa que é a ideia, que as pessoas não se sintam estranhadas do desenho do lugar onde elas habitarão ou habitam. Então, esse caminho eu venho percorrendo há muitos anos, desde o Fórum Social, o primeiro Fórum Social Mundial, onde eu comecei a fazer também um curso com os argentinos, enfim. Então, eu estou celebrando demais nessa minha fala, estou aqui em festa mesmo, estou celebrando. Eu quero, o ponto que eu estou hoje, eu vou contar de hoje e vou olhar para trás, né?
o ponto de hoje é um ponto interessante, né? O meu grupo de co-housing, porque assim, eu quero morar numa comunidade, assim, eu fiz 73 anos de idade, então eu tenho muita pressa, tá urgente esse negócio. Então, vamos embora fazer acontecer. E eu tenho um lado pragmático, um ascendente Capricórnio aí, que fica, vamos lá, fazer acontecer, terra. Então, eu tenho me debruçado, eu estou muito envolvida com um grupo, meu grupo, e esse grupo se desenrolou principalmente durante o tempo de pandemia. Algumas poucas pessoas desse grupo já havíamos nos conhecido antes, numa primeira tentativa, mas grande parte das pessoas que participam desse grupo se aproximaram graças à pandemia, graças ao Zoom. Então, tem gente de lugares diferentes geograficamente. Tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Brasília, já teve gente de Niterói. Essa questão das reuniões virtuais abriu essa possibilidade. E aquele desafio de saber que estamos nos reunindo e que, assim, as etapas racionais e lineares, elas são, todos nós sabemos, de um grupo que nasce. Né? Você tem um grupo que é diferente em cada caso, né? Você vê, a história do Terra Luminous é uma, a história do Igarapé é outra, mas a história típica de um grupo que se reúne e busca uma terra é essa. O grupo se reúne, busca uma terra, compra junto, faz um projeto e vai morar lá. Ok, esses passos são os passos racionais deste paradigma linear dentro do qual a gente vive. No caso do nosso grupo, a gente está dentro dessa estrutura, a gente está formando um grupo, e eu já tinha passado, já tinha feito 2 tentativas de facilitar 2 grupos diferentes que não vingaram ao longo dos anos. E eu pensando, o que é que falta, para onde a gente vai, estudando e pensando, estudando comunicação não violenta, estudando sociocracia, praticando um pouco de Dragon Dreaming, fiz lá o curso com o John Croft, apliquei o Dragon Dreaming em algumas ocasiões oportunas, cuidando, zelando muito para não desperdiçar uma ferramenta tão linda, tão bonita. Ontem, na reunião semanal do meu grupo, que ainda tem um nome provisório, porque a ideia é morar na região de Atibaia, nós estamos já procurando terra. Ontem foi um momento maduro de passar o bastão para rodiziar a coordenação das reuniões semanais do grupo. Foi um momento muito auspicioso, fiquei muito feliz. E eu entendi que esse momento tinha chegado depois que, numa ocasião recente e anterior, a coisa de um mês atrás, talvez nem isso, o próprio grupo defendeu a nossa estrutura de reunião, que são as rodadas, por conta própria. Apareceu uma outra pessoa que pegou o bastão naquele dia e ela tentou fazer lista de fala tal, e o grupo em si, pessoas, vozes diferentes do grupo, falaram, não, a gente faz rodada aqui. E comentaram da qualidade, por que a rodada. Então, quando eu entendi que essa rodada já tinha sido apropriada pelo grupo, e agora, até ontem, eu estava preocupada, porque eu realmente estou pegando um trabalho de tocar uma obra também numa comunidade que não se propõe com housing, onde eu desenho um lugar lindo, assim, no meio de Minas, longe pra caramba, 6 horas de viagem daqui. Vou tocar uma obra de uma casinha pequenininha de um dos moradores, então vou estar ausente de São Paulo. Falei, gente, vamos fazer uma coisa, vamos rodiziar a coordenação. E aí, do próprio grupo, já nasceu a proposta de que vamos rodiziar a coordenação e a secretaria, e o registro das reuniões. Então, a partir de ontem, o ponto que a gente está, eu quero comentar sobre isso, já que nós estamos no encontro de sociocracia, depois eu vou lá nos fundamentos que estão nomeados no tema da minha fala, é que a implantação da sociocracia como um método de governança dentro desse grupo, ela está acontecendo de uma maneira gradual, interessante.
Então, se em algum momento no passado eu tentei trazer todo o pacote de informação que eu aprendi com o Rafa e com a Fabi lá na Forquilha e com o pessoal lá no Sofa, todo aquele pacote, aquela estrutura que vem, aquele papelada, e no curso do Sofa virtual, que tem, você vai, anota o tempo todo, e círculo, subcírculo, duplas, toda aquela confusão, o que está acontecendo com o meu grupo é uma coisa muito interessante. Eu vou abrir um parênteses pequeno, que eu estou fazendo uma apresentação tipicamente feminina. É uma voz feminista que está falando aqui. Então, eu estou descrevendo a processualidade. Eu estou descrevendo a complexidade de um processo e um esforço muito grande de me manter no fluxo vivo da coisa, e não nas informações estabelecidas, que são ricas e preciosas. Não estou menosprezando. Então, o que eu estou percebendo na experiência desse grupo, que está sendo uma coisa muito rica, é que, na medida da necessidade, as ferramentas da sociocracia estão sendo absorvidas e implementadas. Ou seja, na hora que o grupo percebe, espera aí, nós temos um segundo círculo, que é o círculo de terras, porque nós começamos já a procurar terra. Então, nós temos um subcírculo, ele está funcionando. Mas eu mesma fiz uma tentativa, sei lá, no segundo semestre do ano passado, de falar, vamos fazer um círculo de programação e outro círculo disso, outro círculo daquilo. Não funcionou, não funcionou. Mas agora, assim, quando a gente pensa numa estrutura organizacional que cuida dos valores mais importantes para nós, fundantes, que passa pela horizontalidade, pela equivalência, a gente anseia por uma estrutura não hierárquica, horizontal. E esse anseio é a porta de entrada para falar sobre anarquismo e feminismo, que eu já vou falar. Quando a gente pratica isso na roda, e de repente aparece uma fala, teve um dia que, agora, nesse tempo dessa mudança, desse salto, que eu entendi que estava maduro para um salto, teve um dia que eu devo ter feito alguma cagada, não sei qual. E aí uma das pessoas falou, até a prof falou isso, e me chamou de prof. Eu falei, eu preciso sair desse lugar, urgente, eu não sou prof. Eu tenho um lugar reconhecido e acreditado no grupo, que equivale aos guardiões, que o Rafa estava mencionado, ou seja, e coordenadores de círculos, etc. As pessoas têm uma experiência acumulada, um conhecimento específico, e a beleza da sociocracia, ela conseguir honrar tudo isso e incluir dentro de uma estrutura não hierárquica. Essa é a beleza. Então, eu estou lá, eu continuo sendo uma guardiã, eu continuo sendo uma referência, mas nesse momento eu já posso sair para esse lugar e deixar o lugar que aparentemente é um lugar de poder, ele tem um certo poder, porque tem uma coisa de elaborar a pauta, embora a construção da pauta será feita de uma maneira horizontal e participativa, e a pauta vai ser consentida, vai ser construída direitinho, do jeitinho que a sociocracia propõe. Oi, minha linda. Nossa, que alegria de te ver. Então, esse é muito interessante. Eu quero muito poder contar para vocês sobre esse processo, sobre como que a gente está cuidando de criar uma base firme e sólida para poder, muito em breve, ter um encontro amoroso, como você encontra um grande amor, encontrar nossa terra. Né? Nós estamos com esse olhar. E, nesse momento, é interessante porque os valores do grupo fizeram uma migração de priorizar proximidade a serviços, são pessoas, por enquanto, a maioria de pessoas mulheres, um pouco mais velhas, eu sou mais velha que todo mundo. Ou seja, é importante a gente saber onde tem um hospital que dá para chegar logo nele, para a gente é importante, mas nesse momento subiu na ordem de importância para todos nós encontrar um lugar que tenha água e que a gente possa encarar um processo regenerativo e cuidar de um pedacinho desse planeta com todo o amor possível, porque é urgente, assim, é urgente. Eu não vou entrar no tema da crise ambiental profunda, embora ele vai estar presente o tempo todo, porque é uma transição sistêmica, é inerente. E eu tenho uma convicção inabalada de que é um momento fascinante para estar vivo no planeta. Dá um medão danado, que sei lá se vai dar tempo,
talvez essa seja a grande qualidade do pessoal da Guapé, que tem crianças. E a gente precisa olhar para o futuro dessas crianças, né? Cuidar do meio ambiente, já foi dito no passado, é tão lindo, eu guardo isso comigo, que é solidariedade para com as gerações futuras. Que isso a gente ficar torrando a Amazônia agora e depois não sobra planeta para os nossos queridos descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc. Então essa transição e esse desafio, ele também está, eu vou agora passar para algumas questões filosóficas mesmo, que têm me preocupado, e que elas são comuns a todos nós. Por isso, eu estou aqui muito em família mesmo, na minha família humana, a minha família humana ampliada. É que a gente tem que transitar de ter medo uns dos outros para poder ter um lugar de aposta na confiança, de poder confiar. Como é o início de uma relação, como numa relação amorosa, qualquer relação, foi na minha sessão de análise, a última, apareceu esse negócio aí, foi bem legal. Não é que a gente confia como de uma maneira infantil em outras pessoas que a gente pouco conhece, mas a gente conhece o suficiente para apostar na confiança. Então, como que a gente tece isso e faz essa transição? E como se faz isso durante uma pandemia por janelinha de Zoom e quadradinho, vendo rostinho de pessoa que eu nunca vi na vida? E pessoas que estão em outras cidades. Esse foi o desafio que eu conversei um pouquinho com o Bento e com a Neuza numa roda de conversa, que eu tive, assim, pude ter uma interlocução interessante para poder avançar nessa direção. Então, criei uma história doida. Não, ela não é doida, na verdade. Eu criei uma ferramenta que eu denominei de expedição. Eu denominei de expedição, que é uma expedição mental. Falei, bom, já que a gente está longe, pelo menos como no budismo tibetano, que a gente senta, medita e a gente consegue transformar o nosso olhar e mudar de óculos para ver a realidade de outro jeito, constituir ela de outra maneira, vamos fazer isso no virtual, vamos fazer isso pelo Zoom. E construir uma metáfora que tem alguns passos, e através dessa metáfora eu convidei as pessoas para que elas praticassem alguns dos fundamentos mesmo, tanto da CNV, quanto depois da sociocracia, quanto os mesmos valores do Dragon Dreaming, que ele se propõe, do ganha-ganha, etc. E foi curioso, né? Porque quando eu criei a expedição, o nome disso é uma expedição mental, eu convidei demorou para o grupo topar. Levou um tempo até cair a ficha. Está ouvindo, Rafa? Você está fazendo? Tem alguma coisa? Alguém quiser me interromper, pode interromper. Porque eu falo feito uma metralhadora. Mas tudo bem, então tá bom. A proposta dessa expedição mental, ela tinha a ver com a gente poder fazer justamente esse trânsito, de entender que nós vamos empreender uma expedição a um desconhecido, porém desejado. Ou seja, a gente tem um alvo. O nosso alvo pode ser cruzar o Oceano Atlântico para a África. A gente não sabe em que praia exatamente. A gente vai escolher. A gente sabe que quer ir para a África. A África é uma ecovila, é uma comunidade colaborativa, uma comunidade regenerativa e uma comunidade não hierárquica, horizontal. Isso a gente sabe. Então, a gente sabe qual é o continente. A gente pode pensar que é um continente, de vez em quando dá para pensar que é o Everest. Mas a gente sabe que quando a gente embarcar nessa expedição, não dá para a gente sozinho, porque alguém vai ter que cozinhar, tem que saber cozinhar e mostrar para o outro como cozinhar. Alguém vai ter que fazer curativo se alguém cair. Alguém tem que saber ler mapa. Alguém tem que carregar o peso, etc. E por aí a ideia era de que a prática que eu propus da gente fazer pelo Zoom era uma prática que tinha por objetivo, em primeiro lugar, reconhecer e valorizar e celebrar a singularidade presente no grupo. Cada um é um, e todos os talentos somam-se para uma coisa maravilhosa, boa, que é a inteligência coletiva. E esse elemento da inteligência coletiva talvez seja o elemento chave do qual a gente precisa para fazer essa expedição desse tempo do capitalismo, do crescimento industrial, para uma era onde a vida possa ser preservada. A gente também precisa fazer uma expedição. Eu ouvi, depois eu ponho o link, uma entrevista da Eliane Brum, maravilhosa, ontem eu ouvi, maravilhosa, depois eu passo para vocês.
Mas todo mundo que está debruçado sobre isso está sabendo, eu não estou contando nenhuma novidade, que a gente precisa de comunidade. A gente precisa de comunidade para fazer essa transição regenerativa, porque a gente precisa da inteligência coletiva. E a inteligência coletiva é uma coisa linda. Gente, é uma coisa, eu acho maravilhoso. Todas as vezes que eu propus fazer rodada, e tinha um problema para a gente resolver, e rodava de novo, e a gente chegava numa conclusão que não era idêntica à proposta de ninguém, mas era uma somatória da inteligência de todos ali presentes. É lindo demais, é um holograma que aparece ali no centro da roda, é uma coisa muito bonita. E ela é tão bonita que, realmente, quem participa disso sabe que, nessa hora, todo mundo sorri. É um gozo, assim, é uma coisa muito bonita, é uma descoberta maravilhosa. Essas práticas, eu chamo isso de prática, eu estou falando da teoria, mas não adianta blá, blá, blá. Tem que praticar, porque é igualzinho andar de bicicleta. Assim, tem a ver com a gente descobrir conexões neurais em neurônios que já estão conosco. Nós já temos isso, nós somos seres tribais. Somos, em grande parte da nossa história, fomos tribais. Só agora, nesse tempo, a gente inventou uma história bem mais recente, eu estou falando assim, sei lá, desde a Inquisição para cá, desde que começa a emergir, sim, da descoberta dos novos territórios, isso se conecta com toda a questão decolonial que tem sido pensada de uma maneira muito interessante. Essa ilusão de que faz parte da natureza humana ou ser o passarinho bonitinho quando está colhendo fruta e tal, que nem Rousseau descrevia, que depois, quando cria a agricultura, é uma queda, como está no jardim, no mito do Éden, ou como o Hobbes, que fala o homem é o lobo do lobo do lobo do homem, então tem hierarquia mesmo, tem que ter Estado, tem que ter presidente, tem que mandar, que está tudo a ver com a estrutura do patriarcado, uma estrutura que se organizou e que eu recomendo muito. Tem um livro recente, foi lançado agora, que foi escrito pelo David Graeber e o David, eu sempre esqueço o nome do outro David, mas eu deixei aqui o link, depois eu passo para vocês, o David Wengrow, 2 Davids que escreveram um livro que está sendo celebrado e recebido como uma obra marcante, importante, seminal, que é o Renascimento de Tudo, onde eles comprovam cientificamente, um é antropólogo, o outro é arqueólogo, onde eles comprovam por achados mesmo, de que não, o ser humano sempre foi muito inventivo e criativo, e é possível encontrar vestígios não só de vidas tribais menores, de coletas horizontais, ou seja, anarquistas, entre aspas, de autogoverno, sem estruturas hierárquicas, mas grandes cidades também funcionaram assim. Eu comecei a ler o livro, ele acabou de chegar, um livrão catatal, mas é bonito porque ele marca o nosso caminho, ele tem 600 páginas. Então, eu vou falar um pouquinho, vou tocar um pouquinho nesses pontos que eu nomeei, porque eu considero eles muito importantes, porque eles fazem com que a gente tenha uma consciência de que o que estamos todos aqui imbuídos na construção é urgente, é de alta relevância histórica. Por enquanto, nós estamos abrindo a picada dentro da confusão toda. O GEN, sabe, as organizações de ecovilas no mundo, todas as pessoas que estão apostando nesse caminho, e somos poucos ainda, muito poucos, estamos abrindo um caminho que é um caminho que, inevitavelmente, os principais pensadores da nossa época apontam como o caminho de recuperar a inteligência coletiva e, portanto, uma potência de ação no mundo maior do que aquela de cada um por si, Deus por todos, que está no capitalismo. Uma ação coletiva que dá conta de transformações estruturais da maneira que a gente vive no planeta. E foi super legal que o Terra Luminous, a apresentação do Rafa veio justo antes, ele mostra como é essa coisa desse desenho e esse esforço de transição, de mudança em tantas estruturas mesmo fundamentais. Uma coisa muito importante para ser colocada aqui,
que para vocês talvez seja óbvia, mas para mim, como arquiteta, eu não me canso de repetir, é que um ator muito importante no desenho de cada comunidade é o território. Então, é bonito porque em cada território a gente vai ter soluções diferentes. Não só cada grupo tem a sua singularidade, que é a somatória das singularidades presentes, mas o território tem uma voz muito forte e que precisa ser ouvida e faz parte do encontro, é desse encontro. Então, nós estamos falando de um conceito que o meu filho que dá aula, o Yuri, que dá aula de CNV, que agora eu voltei a ser aluna deles, a fazer mais um curso, ele tem uma expressão maravilhosa que eu gostei demais e eu estou adotando. Eles falam assim, nós estamos falando do mapa, a nossa conversa é o mapa. Outra coisa é o território, o mapa representa o território. Então, nunca esquecer que tem um território, e o território tem uma complexidade, e é outra coisa quando a gente vai interagir com o território e construir lá. Então, vamos lá, eu vou falar aonde tem esse encontro desse tempo histórico em que vivemos, né? Assim, é muito interessante. Eu gosto de uma expressão que eu ouvi no fim de um ritual, que eu estava no ritual de ayahuasca. Eu estava confusa com uma coisa, eu tinha que tomar ayahuasca, então eu não vou contar os detalhes, mas uma guardiã chegou para mim e falou, mas Lília, não tem que nada. Eu olhei para ela e falei, como assim não tem que nada? Eu falei, não tem que nada. Essa regra do não tem que nada, que hoje me perguntaram, mas como assim não tem que nada? Assim, não tem que nada de fora, ou seja, as regras, quem constrói somos nós mesmos, e quem assume a responsabilidade para com as regras do jogo somos nós mesmos. Ou seja, nós estamos fazendo uma inversão de governança, nós estamos criando uma governança que parte de cada um de nós e nos coloca num lugar de responsabilidade para com aquele processo. Ou seja, a gente só entra no processo porque a gente entende que a gente quer entrar, a gente precisa estar num processo com outras pessoas. Sozinhos a gente já tentou aqui fora na cidade. A gente entende isso. A partir desta compreensão profunda, que é comum a todos nós, a gente também entende que para poder estar junto, a gente precisa se organizar e ver como é que a gente vai funcionar. E a gente também entende, nesse tempo que estamos vivendo, a gente não quer nenhum síndico mandando na gente. Assim, autoritário. É muito interessante observar a ascensão do autoritarismo e do fascismo no mundo, que dá o nome que quiser, mas é o autoritarismo machista, nesse mundo, nesse momento, entender ele que ele acontece num contexto onde há uma emergência muito forte, profunda, que vem, que é tectônica, porque ela é ampla, ela é sistêmica, ela não é uma coisa da vontade de alguém. Não é que apareceu uma mulher lá e ela é líder feminista e fala agora todo mundo atrás de mim. Não, não, não. O que está acontecendo no planeta é que as mulheres, depois do processo, não vou entrar nesse detalhe, estão vivendo uma terceira onda de feminismo muito interessante, que brota com muita força de dentro de cada uma. De repente, sabe, aqui do Brasil, eu leio a notícia que lá na Índia, milhares de mulheres da Índia saíram andando numa marcha. Eles, sabe, assim, de repente, fala, como assim na Índia lá? Então, é uma coisa interessante, porque você observa que com mais intensidade ou menor intensidade, as mulheres pensam e expressam e buscam e exigem um lugar diferente na nossa sociedade. Por sorte, a gente convive com pensadoras maravilhosas e elas, quando vêm para cá, elas são muito celebradas, né? Muito celebradas mesmo. Silvia Federici, Amada, Angela Davis, o pessoal pula quando elas vêm, porque elas estão falando, expressando o que a gente vem sentindo. E o que a gente vem sentindo é que o nosso lugar na sociedade precisa ser outro, já é outro, e ele precisa parar de ser oprimido. Nós temos vozes e temos desejos, e nós somos principalmente cuidadoras. E esse paradigma do cuidado, que está no feminino, não só nas mulheres, no feminino, e vou diferenciar entre feminino e masculino, que são energias diferentes. Eu não estou falando que precisa ter só feminino, por favor, nós estamos falando de uma coisa sistêmica. Essa energia do cuidado é a energia urgente e necessária que o Dalai Lama denomina como o paradigma da compaixão, em contraponto com o que ele denomina de paradigma econômico.
É muito bonito ouvir as palestras, tanto do Lama Santen, que eu adoro ouvir as palestras dele, quanto do Dalai Lama, quando eles falam sobre essa questão, sobre esses dois paradigmas e a importância da Sangha, que é a comunidade. Né? Eles falam que dentro do budismo é impossível, embora o trabalho seja individual, a transição ela precisa ser a transição da Sangha, todos juntos. Um pouco, o próprio Carlos Castanheda lá atrás falava, é um grupo que pula de dimensão e avança junto. Não é um cara só. Se é um cara sozinho, é o louco. Aí é o doido que andou sozinho. É junto, a gente precisa estar junto nessa compreensão para poder ter uma sustentação solidária, uma sustentação amiga, uma sustentação colaborativa. Então, esse vento que está soprando muito forte agora é um vento que contesta o patriarcado como modelo predominante que estrutura toda a nossa sociedade e que é equivalente a uma força muito fálica que vai lá na floresta e corta todas as árvores, que vale a pena, cavoca lá um buraco, tira todo o ouro e vai embora e deixa aquela coisa lá destruída. Ou olha para uma montanha e fala, está no meio do caminho essa montanha, vou tirar ela, tira a montanha. Vai lá com uma máquina, bota um caterpillar, tira a montanha e acha que tudo bem, que não vai ter nenhuma consequência. Essa abordagem masculina não deixa de ser uma abordagem muito equivalente ao estupro. É uma coisa, é meu, eu tenho direito, eu vou lá e pego. Assim, falar que Gaia é estuprada por esse sistema, para mim, é perfeito. É assim mesmo, é desse jeito. É essa violência que a gente sente, que os nossos indígenas estão levantando a voz, estão desenhando, expressando essa dor intensa de viver esse estupro violento do capitalismo. Gaia também sofre isso. Os animais queimados e as queimadas e tudo isso, não vou entrar nesse mérito. Então, quando a gente... É muito interessante e é muito difícil de falar de mudanças sistêmicas, porque nunca é um discurso linear, que eu falo daqui para cá, para cá, para cá. Não é. Então, agora eu vou virar um pouco a bola do sistema, dar uma olhada do outro lado e vou falar um pouquinho do anarquismo. Por que eu tenho me encontrado com o anarquismo com muita alegria? Tenho lido alguns textos e, quando eu leio esses textos, eu sinto que é um encontro com irmãos, com pessoas próximas, minhas aliadas nesse mundo. Pessoas que já morreram, pessoas que ainda estão vivas. Elas falam daquilo que nós aqui, quando falamos de sociocracia, ansiamos. O anarquismo é interessante porque ele é curioso, né? Quando perguntam do alinhamento político do Noam Chomsky, por exemplo, quando ele finalmente fala, eu sou anarquista. Que legal. Você vai conversar com alguns pensadores importantes hoje e eles falam, mas o que é ser anarquista hoje? A gente não tem uma frase aqui que eu vou ler, ela está em espanhol, num livro do David Graeber, que foi esse antropólogo que morreu antes do tempo, muito jovem, com 50 e poucos anos de idade, não por conta da pandemia, mas foi no ano passado, de repente, em agosto, ele morreu, ele tinha 51 anos de idade. Ele abre esse livro aqui, ele diz assim, está em espanhol, quantos votantes hacen falta para cambiar uma bombilla? Ou seja, quantos eleitores são necessários para trocar uma lâmpada? E ele pergunta, hacen falta para cambiar uma bombilla? A resposta é, ninguno, porque votantes não podem cambiar nada. E cambiar, aquela música da Mercedes Sosa, né? Cambia, todo cambia. É de transformar, né? Então, ele usa essa palavra, quantos eleitores são necessários para trocar uma lâmpada? Nenhum, porque eleitor não muda nada. Que é o sistema dentro do qual a gente vive, que é o sistema ganha-perde, que não é o ganha-ganha. E nós estamos tentando transicionar para um sistema ganha-ganha. E aí precisa de todo mundo para trocar a tal da lâmpada. Esse vento anarquista que sopra na humanidade em diversos períodos históricos, e agora, lendo esse livro, eu vou descobrir mais outros, com uma certa frequência, ele está soprando agora, ele está soprando no nosso campo. Ele está soprando de uma maneira muito forte no nosso campo. E anarquismo não significa ausência de governo ou bagunça. Anarquismo significa que a gente confia na capacidade humana de se comprometer e ser responsável
e criativo, na direção de criar laços e de agir coletivamente no mundo, porque anarquismo não é para um indivíduo, é sempre uma questão coletiva. A gente aposta nessa emergência do humano, de um humano que tem essa capacidade, a gente demanda do humano essa capacidade mais evoluída. Claro que a prática da sociocracia também demanda isso. A prática da CNV também demanda isso. Ela demanda uma presença plena. Presença plena é um assunto que está presente em tantas práticas budistas, religiosas, de meditação, etc. Como é que a gente tem presença plena? Como é que eu estou presente de uma maneira integral numa roda? Então, uma rodada de sociocracia, de governança, que tem a ver com a nossa própria vida, com presença plena eu participo, eu trago o melhor de mim e ponho ali na rodada, no centro da roda, para construir aquela inteligência coletiva. Presença plena não é uma coisa simples. Presença plena não é uma coisa que você traz porque quer. Você precisa de um ambiente seguro, um ambiente onde você não está sendo ameaçado, um ambiente onde cada um de nós pode ser quem é. Esse conceito de cada um de nós pode ser quem é faz parte desse mesmo sistema que entende que é do conjunto das singularidades e da complexidade da diferença que a gente consegue construir uma inteligência coletiva. E a celebração das singularidades, ela nada mais é do que a celebração, ela nada mais é do que a derrocada das figuras hegemônicas na nossa cultura. Que são as figuras europeias, brancas, masculinas. Por exemplo, imagina hoje a gente pode falar disso. Falar que mulheres são uma minoria, falar que negros no Brasil é minoria, sabe? É um erro grosseiro e brutal. Mas é tão errado quanto dizer que é necessário uma hierarquia para poder existir nesse planeta, segundo o novo livro do David Graeber. Ou seja, a gente tem fundamentos, é uma mudança de paradigma, de fato. A gente sai de um sistema de geometria euclidiana, se vocês estão comigo, alguns me acompanham, para um sistema de geometria fractal, que é mais complexa, que enxerga mais de perto, que entende que o mundo é mais complicado. Não é tão simples assim. A coisa é mais complicada. Para a grande sorte nossa, que ela é mais complicada. Até para poder entrar no sistema regenerativo, a gente precisa disso. Então, eu estou falando de uma maneira genérica sobre esses dois conceitos. Eu não vou nem me aprofundar tanto na teoria do anarquismo. Eu abri vários livros e falei, vou pegar algumas coisas para poder falar disso. Eu quero falar de uma maneira um pouco mais ampla para que todos possam participar, para a gente estar junto nisso. A gente não está num seminário acadêmico, mas todos nós aqui somos praticantes e buscadores. E nessa prática e na nossa busca, eu estou querendo trazer um pouco do que eu vinha pensando. No meu grupo, o que acabou acontecendo foi que a expedição ela começa a partir de um primeiro pressuposto. Eu poderia até compartilhar um pouco do meu PowerPoint, que foi hoje de manhã. Deixa eu abrir aqui. Eu nem achei que eu ia chegar nisso, mas expedição. Eu vou fazer isso porque eu acho que pode ser bem legal. Porque eu parti para poder fazer essa trajetória no Zoom, nessa distância, que está valendo para encontros presenciais. Porque a diferença é que em encontros presenciais é muito mais rico, a gente tem muito mais informação acerca da outra pessoa. A gente olha nos olhos, a gente vê o corpo, a gente vê o movimento, a gente sente, a gente tem uma percepção gestáltica, mais sistêmica da outra pessoa. Mas está valendo, porque a mesma prática ela é importante. Então, posso compartilhar a tela? Tá, legal, vou compartilhar a tela. Entrou? Entrou? Sim, entrou. A proposta da expedição ela tem esse subtítulo. O objetivo nosso é um reencontro amoroso com Gaia.
E a continuação é assim, é uma reflexão conjunta e observação cooperativa da experiência que vamos viver. E aí as pessoas falam, nem todo mundo sabe o que é Gaia, eu fui lá explicar, Gaia, percepção sistêmica, trouxe um pouco da profecia dos anciões do povo Hopi, que sempre está em pauta, está sempre atual, nunca deixa de ser atual, e propus a seguinte prática básica inicial. A ideia é migrar mentalmente e coletivamente do paradigma competitivo para o paradigma colaborativo. Então, a gente precisa se entender sistemicamente para poder criar uma comunidade em um território nesse planeta, algum. Faremos um processo de aprendizado transformador, ou seja, vamos aprender coisas novas e nos transformar. Não é aprender só no livro que você escreveu lá e pronto. E descobrir em nós mesmos outras possibilidades existenciais. Então, basicamente, o que a gente conseguiu praticar ao longo desses meses, não foi só isso, mas talvez uma das coisas mais importantes foi uma ação que está na base da CNV, está na base da sociocracia, mas eu tive a alegria de participar em rodas da prática do diálogo, tal qual ela foi proposta pelo Krishnamurti e o David Bohm lá atrás, há muito tempo atrás. E quando eu participei de roda de prática de diálogo, esse é o nome, prática de diálogo, dá uma certa confusão, que a gente acha que diálogo é assim, eu vou descrever o mínimo disso que eu acho que é possível descrever. A prática do diálogo, ela propõe só isso, ela propõe que pessoas que nem precisam se conhecer, sentam em roda e falem o que vier à cabeça, usando a primeira pessoa do singular. Essa é a regra. Então, quando você vai abrir a boca para falar, não fale a gente, não cite outra pessoa, fale eu. Conta do teu ponto de vista o que você está vendo no mundo. E é uma coisa surpreendente, porque o que eu vivi nessa prática de diálogo, era muito parecido ao que eu lembrava de aprender a andar de bicicleta. Era uma coisa assim que o meu corpo queria falar o tempo todo a gente. E eu tinha que fazer um esforço de lembrar, de procurar onde é que eu ocupo o meu lugar. Onde eu ocupo o meu lugar. Ocupar o meu lugar significa eu falar, eu, Lilian, estou vendo, aí comento qualquer coisa. Eu, Lilian, andei no trânsito hoje e vi um cara muito bruto e agressivo que não sei o que lá. Ou eu, Lilian, contar da minha experiência. É muito interessante o quanto essa prática ela realmente produz essas novas conexões neurais. E como essa prática está na base de ensinamentos ancestrais e antigos, por exemplo, na história Sufi, da prática Sufi, que está ilustrada aqui na primeira etapa, vocês devem conhecer a história do derviche que coloca os X cegos dentro de um quarto escuro, lá dentro tem um elefante, e cada um entra num lugar, depois ele sai, ele pergunta o que é um elefante, e cada um vai fazer uma descrição daquele pedaço que ele conseguiu ver. E a somatória do conjunto de visões individuais é o elefante. É a inteligência coletiva que a gente está falando dela. E é o que a gente pode. Nenhum de nós tem a visão do complexo do conjunto todo, porque cada um de nós, embora sejamos todos iguais, né? Somos o outro é você mesmo em um mundo diferente, ou seja, somos todos da mesma espécie, da espécie humana, e vivemos em mundos diferentes. E as experiências das nossas vidas são diferentes, e os lugares que a gente ocupa na sociedade são diferentes. Então, o que a gente tem para relatar no conjunto é diferente. Então, a proposta da prática do diálogo é muito interessante, porque tanto o David Bohm era um físico que vinha da física quântica, e o Krishnamurti, um filósofo indiano, os dois se encontraram e criaram essa ideia, e o David Bohm se ocupou, durante a sua carreira de físico, com a conversa entre duas percepções que brigavam, uma da física quântica que olhava para a partícula, olha que interessante, para o indivíduo, e outra que olhava para o conjunto, para a teoria sistêmica, para a teoria do todo. Naquela época havia uma tensão. Então, essa tentativa de fazer uma interlocução, de olhar para o indivíduo e tentar fazer
aquele conjunto todo, foi o desafio que ele acabou propondo. É muito bonito ler os relatos das primeiras rodadas de prática de diálogo. O que acontece numa rodada de prática de diálogo, eu não vou perder o meu tempo, está quase acabando, é que eu entendi, por exemplo, que eu sentada ali, na hora que a pessoa começava a falar, e ela falava na primeira pessoa do singular, eu ouvia ela como uma novidade, uma coisa que chegava para mim e me interessava. Quando a pessoa não conseguia e falava a gente, dentro de mim uma vozinha aparecia e falava: por que você está falando no meu nome? De onde você sabe como eu penso? A minha escuta crescia de uma maneira impressionante, num grau, uma qualidade de escuta muito grande e muito bonita que eu conseguia acolher. Então, a gente praticou isso ao longo do período de vários meses, e a partir dessa prática, que a gente fazia check-in, fazia rodadas, e as rodadas eram sobre isso. Eu estou fechando, eu vou finalizar. A gente também conversou sobre as nossas visões, fomos conversando sobre os talentos e o que cada um trazia, o que a gente tinha para largar para trás e a nossa coragem de andar para frente. E a gente criou várias etapas. Nós estamos parados, no momento, nosso grupo, na produção das nossas visões coletivas, todo mundo esperando da gente poder fazer uma imersão e fazer um Dragon Dreaming. Mas os pequenos exercícios que estão lá no livro que o Rafa citou, a gente também vai praticar. E para finalizar, é uma coisa que depois eu posso, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar. É uma coisa que eu lembrei, que apareceu na minha vida há muito tempo atrás, que eu acho que é uma ferramenta de planejamento em escala humana maravilhosa, que foi proposta por um economista chileno, mas não é economista do novo paradigma, um grande mestre, o Manfred Max Neef, que trabalhou com desenvolvimento em escala humana, um cara tão importante quanto o Schumacher, assim, a obra dele é muito importante. Ele criou, para desenho de desenvolvimento de comunidades locais, ele criou uma matriz que equaciona necessidades fundamentais e satisfatórias, que é muito interessante, porque isso faz uma ponte com a CNV, só que ele hierarquiza, então a comunidade preenche a matriz conjuntamente. Então, essa é a etapa que a gente vai chegar nela assim que nós descobrirmos o nosso território. Gente, eu vou parar de falar agora. Eu quero ouvir quem quiser comentar, perguntar. Se eu puder responder, eu vou ficar feliz, enfim. Mas é isso. Obrigada. Muito obrigado a você, Lilian. Temos 10 minutos para os comentários e perguntas até começar a outra sessão. Que bom. Muita enxurrada? Bento, pode comentar. Posso Bento, comentar? Evelyn, vamos lá. Bom, Lilian, foi uma alegria, né, ver você dar essa palestra aí, né, e integrar essa coisa do anarquismo, né, dentro da sociocracia. Você acredita que eu estava olhando, acho que há umas 2 semanas atrás, no site da sociocracia, o Ted Roth falando de levar a sociocracia às escolas primárias, com o objetivo de provocar um movimento anárquico feroz para mudar a sociedade, né? Então, você já estava com a tua palestra pronta e a coisa fecha de um modo muito legal. É uma coisa que a gente não tem uma noção sobre o anarquismo, né? A gente não estuda isso, a maioria das pessoas, né? Mas, pelo jeito, tem coisas muito interessantes ali para a gente se inteirar, né? Achei muito legal. Uma coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: os grupos que vão se formando, principalmente no Brasil, que está num processo inicial, ainda não tem nenhuma co-house implantada, né? Às vezes o processo é longo e nesse processo entra gente, sai gente, né? É muito difícil. A que você atribui isso? A questão da novidade, a questão da gente não ter muita gente treinada para tocar esse processo, tanto arquiteto como facilitador, né? Você que conhece muito isso, que está nisso desde lá do começo, né? Que tem aquele curso maravilhoso que fala, né, sobre co-housing, né? A que você atribui
essa demora com tanta gente boa trabalhando? Que bom, sempre bom ouvir tuas perguntas, elas são muito enriquecedoras, bom caminhar junto e trocar. O que eu tenho pensado ultimamente, assim, primeiro eu consegui passar para um patamar de um olhar mais compassivo mesmo para as pessoas que não seguem conosco. Sempre que alguém do grupo sai, o grupo fica muito abalado, triste, sempre. A gente questiona nós mesmos, será que nós estamos no caminho certo? No entanto, eu entendo que, olhando para as pessoas que persistiram no meu grupo, que se mantêm firmes, e que no nosso primeiro encontro presencial nós fizemos 2 rodas. Uma foi uma nova roda, novamente, cada uma falou do seu sonho. Foi muito bonito. E a segunda roda comprovou que os laços estavam firmados e que a confiança tinha aumentado. A gente falou de grana mesmo, de quanta grana a gente tem para quando, e falamos de soluções colaborativas possíveis, de empréstimos entre o próprio grupo. Foi uma coisa muito bonita. Quando eu olho para essas pessoas que persistiram e permaneceram no grupo, eu entendo que são pessoas que têm uma qualidade de muita coragem, uma qualidade de conseguir ancorar uma visão de futuro, mesmo que é uma visão um pouco nebulosa, não tão clara, não tão definida. E o Charles Durrett, eu acho que é ele mesmo, tem uma frase a respeito disso que eu gosto bastante. E ele costuma dizer o seguinte: não se preocupem. Aqueles que conseguem segurar uma visão e manter elas e trabalhar em função de uma visão futura, vão fazer esse trabalho. São as pessoas que vão realizar, são pessoas que têm essa capacidade. Eu acho que o próprio John Croft fala disso, quando ele divide as pessoas em qualidades, né? De visões, de realizadores, de planejadores, de celebradores. Quando ele faz isso, ele também fala dessa qualidade. E aí o Charles Durrett completa: não se preocupem, porque depois virão. Ele fala dos colonizadores, sabe aquela imagem da carroça, dos caras que vêm com os animais, com os filhos, com o gado e com grana. Ele fala, eles vêm depois. A gente já criou, a gente tem a visão, a gente lançou as raízes, e daqui a pouco esses caras virão, e eles virão e vão trabalhar, vão assentar. Então, eu acho que tem isso, né? Tem também que muita gente sonha esse sonho de uma maneira intuitiva e esboçada. E acha, e tem uma coisa um pouco simplificada. As pessoas, poucas, entendem que, de fato, para poder realizar um sonho como este, precisa de um comprometimento, precisa de uma presença, precisa de uma persistência. Então, e outros também chegam com uma ideia de que precisa ser assim, 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 assim. Precisa fundar já, fazer, todo mundo, não sei quantas pessoas me perguntam, a gente está criando o estatuto. Eu falei, mas vocês ainda nem existem. Por que vocês estão criando o estatuto? Se é uma grande honra poder inventar um estatuto próprio. E inventar um estatuto próprio é uma das coisas mais bonitas de uma comunidade que se constitui. Então, faz parte do processo. Como poder envolver mais pessoas e dar mais segurança? Eu acho que é uma pergunta que nós precisamos discutir entre nós. E talvez valha a pena um encontro para a gente trocar essas ideias. Como é que a gente fortalece o nosso movimento? Porque ele é urgente. Muito bom. Evelyn, você tem um comentário, uma pergunta? Você está com o microfone apagado. Primeiro, falar da inspiração que você passa, ouvir você é muito inspirador, assim, essa esperança, essa garra. E, assim, eu me lembrei muito de um livro que, numa época que eu morei em Nazaré Paulista, lá a gente estudava um livro chamado Ken Carey, e ele falava que o futuro ia ser os centros de luz, né? Que ele vislumbrava isso, né? Que são essas... E eu vejo isso como essa coisa da descentralização ser o foco nesse momento realmente, né? Fortalecer isso, né? E vejo que isso só pode acontecer se a gente estiver unidos nesse propósito, realmente criando essa rede forte, né? Então, assim, seria maravilhoso ter essa oportunidade de aprofundar, trocar ideia
e criar mesmo esse laço, essa rede, e poder conectar com você e assim, porque senão a gente fica vai ficando isolado, né? Eu acho que tem que fazer essas conexões, né? Porque na verdade somos uma rede mesmo, em outro nível, né? Assim, mais não tem separação, né? Inclusive até com as sombras, né? A gente é uma rede, é um corpo, né? Sim. Então, como passar toda essa visão, todo esse paradigma nessa rede, né? Trabalho interno, né? E é isso, assim, né? A gente está precisando de luz mesmo, né? Nossa Senhora. É uma bela proposta que a gente pode tirar desse congresso, de criar um fórum para pensar e trocar as experiências, o que a prática vem ensinando, e pensar como melhorar a nossa ação no mundo, como... Sim. Sanket, já temos título para a nova conferência. Você viu, né? Daqui já está surgindo nova conferência, umas 3 eu anotei. Lilian, muito obrigado em nome de todos, meu nome pessoal, muito obrigado pela tua fala tão inspiradora. E agora, sem aquele intervalo, a gente passa para a próxima sessão. Só queria que a Lilian passasse aquelas informações do link do livro e do vídeo, e se tiver alguma informação que você acha fundamental também para essa trajetória, se você puder botar no chat, vai ser ótimo. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou pôr. Gratidão.